galera, André Ferreira aqui, testando setup novo, então se tiver com algum problema no áudio aí, me desculpa, eu comprei um microfone novo, tô esperando chegar, né? Como primeiro vídeo, vou aproveitar aqui e agradecer ao Doug que me mandou toda a lista de bagulho que ele tinha lá, câmera e tudo mais, né? Douglas, pra quem não sabe, meu sócio, Rato Borrachudo, e ele tá me dando uma ajuda aqui pra montar esse setup. A minha ideia hoje, cara, é a gente começar a entender na prática aqui, né, de forma bem rudimentar, como que funciona uma blockchain. Obviamente que respeitando a licença poética, que a gente não vai conseguir implementar uma blockchain em sua plenitude, como uma blockchain do Ethereum, assim rápido. Mas o conceito básico de como é que funciona, como é que é gerado os blocos, como é que funciona a mineração em cima dessa blockchain, eu acho que a gente vai conseguir fazer rápido, até relativamente rápido, e aí a gente vai discutir falando, conversando um pouco, né? E obviamente que vocês podem ficar à vontade aí de comentar e fazer suas perguntas, me mandar e-mail, qualquer coisa do tipo, que eu vou respondendo à medida do possível, né? Então vamos iniciar um projeto novo aqui na zerado, tá? Vou começar abrir um VS Code zero, que é um projetinho aqui, né? Tem um diretóriozinho que eu tenho umas paradas, eu vou colocar aqui, ó, blockchain sample, beleza? E a gente vai criar essa blockchain. Veja, provavelmente eu não vou ficar olhando o tempo todo para a câmera porque eu vou estar mexendo aqui no VS Code. Vou adicionar aqui no meu workstation esse blockchain sample aqui. Vou fazer ele em Node, tá? É a linguagem que eu mais domino atualmente, mas que eu já tenho codado em várias linguagens diferentes, é a que eu mais domino, né? Então vamos começar pelo básico aqui, né? Vou pegar aqui blockchain sample. Eu uso WSL aqui no VS Code, mas eu estou no Windows, né? Então, vamos começar pelo básico aqui, vamos dar um RPN, né? Vamos só colocar o nome aqui. Depois eu vou disponibilizar isso aí provavelmente no repositório particular meu e boto o link na descrição para quem quiser acompanhar, mas obviamente, galera, isso aqui é um projetinho, um exemplo de bem rudimentar para teste, né? Não espere nada muito além disso, né? Obviamente que o que eu quero, o meu intuito é pegar as pessoas que acham que blockchain é um bagulho de outro mundo, né? E tornar um pouco mais palatável, principalmente quem tem conhecimento de programação e tal. Quem não tem conhecimento de programação, eu vou explicando, né, passo a passo aqui, tentando pelo menos explicar passo a passo. Eu comecei criando o arquivo package aqui. Para quem tem noção de Node, sabe que esse é o arquivo mais básico de todos que você cria ali para você colocar suas dependências, né? Então não tem nada demais assim. E aqui eu vou criar um script chamado server, beleza? Vou fazer em JavaScript mesmo, não vou perder muito tempo configurando TypeScript nem nada do tipo. Eu vou tentar usar o máximo de bibliotecas que são padrões do Node, né? Para a gente não perder muito tempo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu não vou tentar desenhar não, porque eu sou péssimo para desenho. O que precisa ter implementado nessa brincadeira aqui? A gente precisa ter implementado aqui um block seed, tá? O que vai ser o block seed? Vai ser aquele bloco originário, vai ser aquele primeiro bloco de todos que a blockchain vai criar, né? A gente vai criar ali e ali ele vai ter o registro inicial do primeiro saldo que ele vai dar para alguma carteira qualquer. E aí a gente vai usar uma biblioteca do Ethereum para gerar uma carteira que a gente vai utilizar para fazer esse exemplo, tá? Obviamente que eu não vou fazer exatamente a arquitetura do Ethereum, vou fazer uma blockchain experimental aqui e só vou usar as carteiras do Ethereum para a gente ter um registro. A segunda coisa que a gente vai usar aqui, que a gente vai precisar, né, vai ser a criação dos blocos, tá?
criação dos blocos, né, como o nome é bem sugestivo, blockchain. Então é um encadeamento de blocos, né? Então a gente precisa ter uma rotina para criar esses blocos e aí a gente vai ter... vou explicar mais ou menos como é que funciona a criação de blocos de uma blockchain. E aí cada blockchain obviamente vai ser implementado isso de uma forma diferente. Depois a gente vai ter a forma de salvar, né? Salvar... Aliás, aqui a gente vai ter uma fila de processos. Toda blockchain, normalmente, ele cria o bloco e aí ele vai manter esse bloco numa fila. Essa fila pode esperar um tempo determinado ou vai esperar até o bloco se terminar de processar, né? Então esse bloco vai ter enfileirado, né? Dentro desse bloco pode ter uma série de informações de processos ali que vai rolar para poder ser validado. Depois que essa fila é processada, né? Que essa informação é processada, por que vai ter a existência dessa fila de processo? Porque os mineradores vão precisar consultar esses processos para poder validar o bloco e aí sim consolidar. Então a gente vai também implementar aqui a consolidação, né? A consolidação, a gente vai pegar esses dados que foram minerados, a gente vai validar para ver se está tudo ok, né? Essas informações ali, a gente vai pegar e vai implementar também o minerador, né? O minerador ele vai pegar a informação dessa fila de processo, ele vai rodar ali o script de mineração. A gente vai fazer um script bem simples de mineração para não, né, que aqui no caso a gente vai usar um Proof of Work, né? Proof of Work para validação. Também vou usar um hash simples, não vou usar algoritmo de dificuldade e tal, coisas que incrementam demais esse processo, tá? E então aqui no caso vai ter a mineração e aí depois a consolidação, tá? E aí para isso a gente vai precisar aqui de ter um servidor HTTP. No caso, vou usar HTTP. Quando você vê a documentação assim de blockchain tipo do Ethereum, do Bitcoin, eu não cheguei a estudar a fundo, mas a do Ethereum eu olhei bastante a documentação. E normalmente essas implementações elas têm vários tipos de APIs, né? Você pode acessar eles via HTTP, via WebSocket. Então assim, comece a perceber que não é um bicho de 7 cabeças. É um servidor HTTP, WebSocket, RPC que vai mandar e receber informações dessa rede, né? Essa rede descentralizada que a galera chama porque as validações e a mineração ela acontece de forma descentralizada. Algumas blockchains, como é o caso da Solana, da Ethereum, da BNB, por exemplo, a geração de blocos é feita por um full node específico, tá? Então é um full node lá que é o originário que gera os blocos. Então a qualquer momento, eu até fiz um post disso lá no meu blog, solambraferreira.com.br, falando sobre a Solana. Deu problema na rede Solana, os caras foram lá, desligaram a rede, tá? Botaram a rede para fazer um entendimento de qual bloco que era o certo, e dali para frente a rede foi se ressincronizando, tá? Então assim, nessa primeira parte eu vou falar só da criação do bloco seed, da criação dos blocos, né, como se a gente fosse um full node, né? A fila de processamento, o processo de mineração e a consolidação de dados via um protocolo HTTP, tá? Então nada muito complexo, é basicamente o que os programadores web fazem no dia a dia, com algumas raríssimas exceções que vocês vão ver que também não é bicho de 7 cabeças, igual muita gente acha, né? Aqui a gente não vai falar de smart contract, que aí já é outro pepino, tá? Smart contract a gente teria que estar mexendo com máquina virtual para fazer processamento junto na mineração, a gente teria que estar implementando alguma coisa como um interpretador de Solidity, eu não sei certinho como é que está essa implementação lá no Ethereum, mas eu imagino que seja alguma coisa desse estilo, né? O Solidity ele vai ser interpretado ali, não minto, o Solidity é compilado, né? Então eu teria que botar um compilador para compilar o código Solidity, virar um Bean Code, anexar na blockchain, mas depois a gente vai fazendo outros vídeos para entender esse conceito de como é que funciona o smart contract e na prática, né? Então, vamos nesse checklist aqui de criação da blockchain, tá? Eu vou iniciar aqui adicionando algumas bibliotecas aqui, tá? Que são bem padrões, tá? Que é o Express para poder fazer um servidor HTTP, tá? Bem simples a implementação, todo desenvolvedor Node provavelmente deve começar por aí mais ou menos, né? E eu vou pegar
uma biblioteca aqui chamada Ether, se não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui no NPM para mim ver se é esse mesmo. Acho que é Ethers. Ethers, isso mesmo. Essa biblioteca é uma biblioteca de JavaScript do Ethereum. Eu não sei se ela foi feita provavelmente não foi pela equipe oficial do Ethereum, mas ela tem algumas coisas que são bem interessantes, tá? Por quê? Porque nela a gente consegue gerar carteiras em Ethereum e consegue fazer uma série de outras funções que tem tanto no JavaScript do browser quanto no Node, né? Eu usei ela para algumas coisas já e ela é bem bacana e tal. No primeiro momento a gente só vai usar esses dois caras, tá? Ponto. Aproveitar e vou puxar aqui a documentação da Ethers, né? Acho que a documentação deve ficar por aqui. O meu browser aqui vai explicar. E aqui a gente consegue ter uma noção do que ela é capaz de fazer, né? Você tem aqui, ó, assinatura de contratos, você tem uma porrada de coisa. No nosso caso a gente só quer esse aqui, ó. Nesse primeiro momento eu só vou querer que ela me gere uma wallet, tá? Ela vai me gerar uma wallet porque eu quero vincular já no padrão Ethereum uma criação de carteira que vai ficar as minhas primeiras moedas, tá? Porque basicamente a blockchain, toda blockchain ela tem uma moeda corrente, né? No caso do Ethereum você tem o Ether. No caso do Bitcoin é o próprio Bitcoin ali que é a moeda, né? O BTC e tal. E então eu vou usar aqui vou criar um script aqui, né? Chamado seed.js. Esse script aqui vai servir basicamente para a gente criar o bloco originário, né? Então eu vou pegar aqui, também vou criar um JSON, né? E aqui eu vou colocar balance. Eu estou usando bem o padrão que vem na blockchain do Ethereum para poder fazer isso. Eu vou criar aqui carteira primeiro, né? Eu vou criar wallet create, tá? Aqui a gente coloca o Ethers e a gente chama aqui a biblioteca Ethers, tá? É muito complexo. Aqui na documentação a gente tem essa função aqui, que é o ethers.wallet.createHandle, tá? Esse aqui vai ser o wallet. Só vou criar uma wallet por enquanto, tá? E aqui quando essa carteira é criada, eu vou dar um console log aqui pra gente ver o que vem nessa carteira, né? Nessa informação. Então pensando o seguinte, ó, aqui ele criou uma carteira para mim. Ele falou que o ID dessa carteira é essa aqui. Só que eu quero também que ele me exponha o private key e o metanomic. Eu sempre tenho um problema para falar esse termo aqui, metanomic, né? Por quê? Porque esse metanomic e o private key a gente vai usar depois para poder validar a transação que for feita nessa blockchain, tá? Então no primeiro momento a gente vai criar a blockchain, depois a gente vai começar a fazer as transações, né? Passar de uma carteira para outra e por aí vai. Como se a gente estivesse na rede do Ethereum, ou coisa do tipo. Beleza? Então aqui eu vou precisar, né, dar um console log aqui. Eu vou pegar aqui o address dessa carteira, que já está aqui, ó, address, beleza? Aqui depois eu vou pegar o private key, tá? Eu tenho um script aqui que vou pegar essa informação para não precisar ficar lendo a documentação. Tinha feito um script para tentar recuperar uma carteira de Bitcoin que eu perdi, né? Então aqui eu usei essa Ethers, tá? Então aqui address, aqui tem private key, né? Essa funçãozinha aqui, private key. E aqui vai ter metanomic. Se só isso aí. Nesse caso aqui, ponto frase. Ok? E
Então aqui, se eu clicar, eu tenho aqui as informações, ó. Nós temos a carteira, temos a Private Key aqui. Esse código aqui é super importante para você poder colocar na MetaMask ou em qualquer outro lugar, né? E aqui nós temos aquelas frases de segurança, né? Que você compra uma Cold Wallet, você tem lá aquela frase bonitinha que tem várias informações que você pode anotar no papel, e depois dessa frase você consegue pegar, transformar ela numa Private Key novamente, né? Então assim, perceba que cada vez que eu crio aqui, ele vai me gerar chaves aleatórias diferentes, né? Eu vou copiar essa daqui, né? Eu vou colocar aqui no README para ser a nossa carteira de teste, tá? Nossa carteira de teste vai estar aqui. Então aqui eu vou pegar aqui a address dessa carteira e vou colocar aqui no nosso JSON, né? E aqui eu vou colocar qual é a quantidade que eu quero dessa moeda. Então eu vou colocar aqui 1 milhão de unidades, beleza? Então essa é basicamente a implementação que eu vou fazer de seed. Não vou passar disso. Tem várias outras configurações quando você vai olhar na blockchain do Ethereum. Por exemplo, existem outras configurações e tal, mas eu vou usar essa bem básica. Então aqui agora eu vou pegar exatamente esse arquivo, né, do arquivo JSON ali. Eu posso dar um require aqui e colocar seed, né, .json. Se não me engano, se minha memória não estiver falhando, ela já vem no formato JSON aqui, então eu posso dar um seed aqui, ele vai estar pegando as informações. Preciso dar um par aqui, né? Então tá ali, ó, vai ter o balance, a carteira e a quantidade, né? Então aqui no nosso bloco seed, o que eu vou fazer com isso, né? Eu preciso, no caso da blockchain do Ethereum, por exemplo, essa informação é gravada num arquivo binário, né? Isso vai deixar muito complexa a explicação, tem muita gente que não vai entender, então eu vou continuar mantendo esse padrão de JSON. É um padrão bem simples e tal, tá? Eu só vou pegar essa informação e vou fazer um registro dentro de um arquivo JSON, então a gente vai usar a estrutura do JSON como se fosse a nossa blockchain. Então aqui basicamente o que eu vou fazer? Eu vou falar que eu vou ter que rodar que eu podia ter vários ali, né, várias carteiras para poder colocar saldo. Então eu vou colocar aqui um for dessa informação que está vindo aqui, do ponto balance, né, na verdade. E aqui eu tenho a carteira. Vou colocar aqui. Aqui a gente vai colocar const o key, né, vai ser a wallet, a wallet vai ser aqui, e no caso o balance vai ser o valor que está ali, né? Parada bem simples, só para a gente entender. Aqui eu vou colocar uma constante chamada blockchain data, tá? Como é que vai ser o nome da onde que vai ficar o registro desses dados, né? Eu vou colocar aqui como data.json, tá? E aqui a gente vai usar uma biblioteca bem simples também, bem conhecida, obviamente, da galera que programa, que é a AFS, para a gente poder mexer em arquivos, tá? Deixa eu colocar aqui AFS. Então aqui, agora, como esse é o bloco semente, o nosso arquivo não existe, né? Então eu vou só dar um write file system. Aqui eu vou colocar o bloco data. Show. E aqui a gente vai escrever o que a gente quer armazenar ali. Só que a gente vai usar o JSON-Stringify porque a gente vai salvar em arquivo. Beleza? Eu vou usar um parâmetro aqui que depois a gente vai remover, que é só para a gente conseguir ver como é que vai ficar essa informação. Tá? É bem simples. Aqui no caso, eu vou colocar como é que seria a estrutura do meu bloco. Tá? Primeira coisa que todo bloco de blockchain tem é um ID. Né? Esse ID ele vai servir como uma chave, vamos dizer assim, do encadeamento desse bloco. Né? A blockchain justamente usa esse ID para o próximo ter as informações
do bloco anterior. Isso daí você vai fazendo uma validação, que você vai passando bloco a bloco e ver se existe aquela informação ali dentro, né? Então aqui eu vou usar um script de SH1, que não é nada muito, né, complicado. Se não me engano, tem nativo do Node o SH1, tá? No próprio Crypto, exatamente isso aqui. Eu vou adicionar aqui o Crypto, né, que é uma biblioteca padrão do Node também. E aqui eu vou usar, estou copiando aqui do Stack Overflow, tá? Vou usar aqui para ele criar para a gente um hash, tá? Aqui no caso, quando a gente vai gerar o hash, ele pede um input, né? Então aqui eu vou colocar um new date getTime, tá? Isso aqui é só para a gente gerar o nosso primeiro bloco, tá? Outra coisa que eu vou colocar aqui é um timestamp. Esse timestamp vai justamente ter também esse getTime aqui. Show. Uma outra coisa que a gente vai gerar aqui agora vai ser uma coisa que mais para frente vocês vão entender, que se chama nonce, tá? O nonce, normalmente na mineração, é um número randômico que vai ser usado para poder diferenciar o bloco, tá? Porque o bloco, ele vai, no final, esse bloco ele vai gerar uma identidade, né? Um código de identificação, que é um código que é gerado, um hash que é gerado a partir desse cabeçalho que a gente está criando aqui agora. Então, o nonce ele existe justamente para poder diferenciar o bloco, porque senão a gente poderia pegar as informações aqui, o timestamp do bloco, tá, não sei o quê, porque essas informações aqui geralmente ficam públicas, né? O que não fica público é justamente o nonce do bloco. E esse nonce ele só vai ficar público depois que ele for validado. Como a gente está falando aqui de fazer um bloco semente, então o que vai acontecer? Eu vou criar aqui um código de nonce, e aí você poderia estar usando várias formas de criar um código. Eu não quero me estender muito de fazer um nonce muito grande, porque senão nosso script de mineração vai ficar demorado para poder fazer a validação, correto? Então aqui eu vou usar um min-max mesmo, né? Min-max de inteiro, bem porcão. Min-max de números inteiros. Deixa eu até ver aqui um código que fique show. Vou pegar uma funçãozinha aqui bem besta, tá? Vou colocar aqui. Então aqui a gente vai usar essa função aqui para poder gerar um código aleatório. Aqui no caso eu vou botar um código de 1 a 1000, tá? Para esse nonce não ficar absurdamente grande, tá? E aí eu vou colocar ele aqui. E outra coisa que a gente vai ter é justamente o hash dele, né? O hash validador. Quando você gera um bloco, o bloco ele vai ser a união de vários parâmetros, né? Que a gente chama de cabeçalho. Mas o nonce é o que vai fazer que esse cabeçalho não fique exatamente como ele deveria ficar se não existisse o nonce, né? Nonce é um fator de probabilidade ali para o negócio, para você conseguir fazer o Proof of Work, né? Então aqui eu vou colocar o hash, tá? O hash ele vai seguir, eu vou criar aqui uma funçãozinha bem simples para a gente usar depois. A gente vai usar depois essa mesma função aqui para poder fazer a mineração, tá? Então aqui eu vou passar o header, né, o cabeçalho da requisição ali. No caso aqui eu vou até fazer melhor. Vou pegar aqui e vou colocar isso aqui como um header. Const header, tá? Para ficar mais fácil de entender. Então aqui eu vou pegar e vou tirar essa parada aqui, tá? E vou colocar header aqui do palette, né? Vou falar aqui, ó, header.hash igual a create hash e eu passo o header, tá? Então aqui o que a gente vai fazer? Eu também vou usar o script de SH1, não vou usar nada mais que isso não, porque não tem a mínima necessidade. E aqui na entrada, no input, né, em vez de ter que no caso a gente usou o getTime, eu vou concatenar umas paradas aqui. Eu vou colocar o header.id. Aqui no caso, né,
como a gente não tem nenhum bloco anterior, né? Eu vou colocar aqui 0, tá? Então aqui a gente vai usar o ID do bloco mais o ID do último bloco, né? Mais aqui no caso nem precisaria do timestamp, mas eu vou colocar também o timestamp como uma forma de validação e o nonce, tá? Então basicamente o que eu fiz aqui foi falar, gera um hash para mim usando essas informações aqui como cabeçalho. Ele vai gerar para mim um hash, que esse hash depois a gente vai usar para poder validar, né, a prova de trabalho. Então, assim, qual vai ser o trabalho dos mineradores? Cada bloco que for gerado, vai ser gerado um nonce diferente, que ninguém sabe qual que é, e os mineradores precisam achar essa combinação aqui de hash, tá? Aí existem várias técnicas para fazer isso e tal. A gente vai falar a forma mais grotesca de fazer isso, que não é a mais recomendada, obviamente, né? Mas a gente vai usar isso, tá? Então aqui a gente colocou que o hash, como é o bloco originário, eu vou usar essa daqui, né? E vou pegar aqui e vou criar um cara chamado TX, tá? O que é o TX? O TX ele vai ser, no caso quando você olha o TX lá dentro da blockchain do Ethereum, por exemplo, ele vai ter todos os dados de uma transação, né? E aí, como é que eu adiciono um saldo dentro daquela carteira blockchain? Eu preciso gerar essa transação, né? Então essa transação eu falo o seguinte, que essa wallet, né? No caso aqui vai ser from, né? De onde que está partindo esse saldo? De ninguém, porque esse é o primeiro bloco, né? Aqui a gente vai mandar para a carteira, a gente vai colocar aqui o valor que a gente quer adicionar, né? E no caso, normalmente vem aqui também a assinatura, né? A assinatura parte de quem? Do cara que está mandando. Por quê? Porque depois o sistema ele precisa validar se essa transação foi enviada de fato pelo cara que é dono da carteira, né? E aí lá na documentação do Ethers a gente até tem uma forma de poder validar. Eu não sei se vai ser difícil fazer isso no modelinho desses aqui, né? Simples que a gente está fazendo. Eu vou dar uma olhada aqui na documentação e já volto para ver se a gente já usa o método da própria carteira aqui para poder fazer a assinatura, né? Ou se precisa de alguma coisa a mais que eu não tinha visto antes.